O crime bárbaro que aconteceu em Itumbiara, no interior de Goiás, repercute na Justiça Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes, que preside hoje a penúltima sessão do Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições, falou sobre os casos de violência nesses dias que antecedem a eleição, principalmente dessa situação que aconteceu em Itumbiara. A repórter Marina Franceschini acompanha a sessão. Boa tarde para você, Marina. Bom, recentemente, Gilmar Mendes visitou cartórios eleitorais no Rio de Janeiro para ver de perto a realidade da região por causa do grande número de mortes envolvendo políticos, pré-candidatos, candidatos também nessas eleições, né? Qual é a avaliação do ministro diante de mais esse caso, agora em Goiás? Oi, Elô, boa tarde a todos. Pois é, ele disse que isso aumenta sim a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral com os casos de violência, né? Citando principalmente esse caso de Itumbiara, no interior de Goiás. Então hoje, logo que a sessão começou, o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do tribunal, ele disse que está em contato direto com o Ministério da Justiça. Ontem à noite eles se falaram por telefone, inclusive, e o que o ministro Gilmar Mendes disse? Que reforçou o pedido de atuação da Polícia Federal nas investigações de casos de violência, episódios como este de Itumbiara, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, podem afetar a tranquilidade das eleições. Sobre o caso de Itumbiara, ele disse que considera chocante, lamentável, deplorável, foi esse o comentário que ele fez, e que aparentemente foi um atentado com motivações políticas. Ele disse que quando se relaciona crimes de candidatos, pré-candidatos, a maioria tem motivação eleitoral, mas tem também casos de crimes comuns. O que ele falou sobre essa violência? Primeiro, que não dá para dizer se essa eleição é mais violenta do que as últimas, porque eles não têm dados suficientes para fazer esse tipo de comparação. E outra coisa que ele disse, que ainda não tem explicação para os casos de violência, que eles estão tentando buscar uma explicação, mas que ele, ministro Gilmar Mendes, acha que a polícia, os órgãos de inteligência, têm que ficar muito atentos a isso, para poder até ter tranquilidade do eleitor no momento da votação. Outra coisa que ele disse foi que há sim uma preocupação em relação à participação de milícias do crime organizado nas eleições, que isso sim tem que ser investigado. O Tribunal Superior Eleitoral tem um levantamento que foi feito no final de agosto, que já dizia 20 assassinatos de candidatos e pré-candidatos em 10 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Isso não está incluindo vários outros crimes que aconteceram ou tentativas de crimes contra candidatos e pré-candidatos. Por isso essa preocupação tão grande. Vamos ver o que ele disse? Nós estamos ainda carentes de explicação. No Rio de Janeiro, nós temos já aquela situação conflitada, a presença de milícias, a questão do crime organizado, narcotráfico. Estivemos 2 vezes na Baixada Fluminense, conversamos com as autoridades, discutimos a presença das Forças Armadas e da Força Nacional lá, com o ministro Jungmann e com o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E estamos também acompanhando com muita atenção e pedindo cuidado e pedindo também que as investigações sejam as mais prontas possíveis nesses episódios, inclusive nesse episódio agora lamentável ocorrido em Goiás. Mas estamos nos preocupando, sim, com esse quadro de violência. Veja que havia uma preocupação que houvesse um recrudescimento da violência no Rio de Janeiro, depois daquela intervenção quase com a presença dos militares durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, não é? Mas isso ocorreu talvez num caráter moderado, tendo em vista também a presença das forças federais lá. Agora nós estamos tendo quadros preocupantes como esse aqui na nossa vizinhança, em Itumbiara. Agora, Marina, ainda falando sobre segurança, quantos municípios vão receber reforço de tropas federais? A lista atualizada saiu agora há pouquinho, Elô. São 307 localidades em 12 estados. Então, hoje, nessa sessão, eles acrescentaram 42 municípios que já tinham pedido reforço na segurança, né, o envio de tropas federais, mas que ainda não tinha recebido o ok do Tribunal Superior Eleitoral. Só para explicar como é que funciona. O Tribunal Regional Eleitoral diz assim, olha, a gente precisa de reforço na segurança, sozinho a gente não dá conta de segurar a situação. Aí a demanda é feita para o Tribunal Superior Eleitoral. E aqui eles decidem se vale, se não vale, se realmente há justificativa para isso. Por exemplo, crise na segurança pública, isso pode sim, claro, justificar o envio de tropas federais, até porque é a Justiça Eleitoral quem paga, né, quem custeia a diária das tropas federais e tal.
Mas quem faz a logística, diz quem vai para onde, como é que vai ser essa estratégia no reforço da segurança, é o Ministério da Defesa. Tá ótimo, Marina. Muito obrigada pelas suas informações, viu?